gente está assim numa noite muito especial. Por quê? Porque a gente está recebendo um convidado que eu sou muito suspeito para falar dele, porque além dele ser meu amigo, além dele ser meu irmão, além dele ser um ex-companheiro meu de trabalho e de seleção brasileira, eu estou falando, obviamente, do Jorginho, né, meu grande amigo. A gente, cara, a gente passou lua de mel junto. Que isso, Silas? Que é isso, cara? Explica direito isso daí, pô. Senão o Jorginho vai achar que, cara, o que é isso? Com a Cristina e eu com a Eliane, peraí. Cara, tá bom. Cara, o Jorge, pô, ele, carreira dele como jogador, eu vou passar assim muito rápido, porque todo mundo conhece o Jorginho, né? Dispensa a gente estar falando, mas ele começou no América, depois ele teve no Flamengo, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, ele teve no Japão, ele teve no Vasco, ele teve no Fluminense, isso tudo como jogador. Mais de quase 25 títulos como jogador, cara. Nem eu sabia que o Jorge tinha ganho tanta coisa assim como jogador. Jogador da seleção brasileira, ele foi campeão sul-americano em 83 de juniores e campeão do mundo, então ele é bicampeão do mundo, uma vez de juniores e outra no Mundial de 94, nos Estados Unidos. Também famoso tetra, né? É tetra! A seleção da Copa e o melhor lateral da Copa do Mundo também. Cara, isso é muita coisa. Bom, como técnico, todo mundo conhece a carreira do Jorge, também foi técnico do Flamengo, foi técnico do Vasco, foi campeão, foi técnico aqui na nossa região, na Ponte Preta, a gente queria que ele ficasse por aqui, foi técnico, recentemente técnico do Curitiba, com acesso para a Série A, o último trabalho do Jorge, e além disso, o Jorge é o criador do Instituto Bola para Frente, um instituto que, se eu não estou equivocado, o Jorge pode me corrigir, começou no ano de 2000, isso, Jorge? No ano de 2000, e um instituto que se preocupa, através do esporte, para dar condições para crianças e adolescentes menos favorecidos, através do esporte, da educação, das artes, da cultura, ensinando uma profissão para as crianças. Então, a gente tem o prazer, Jorge, muito obrigado por ser o nosso... Seja bem-vindo. Cuidado nessas nossas lives sobre transição de carreira. Tenho certeza que todas as pessoas que estão nos acompanhando, elas vão aprender muito com a sua vida, elas vão aprender muito com as suas experiências, e também quero agradecer a Clary, que está dando suporte para a gente aqui, nos bastidores, e o meu grande amigo Aníbal, craque da comunicação e da inteligência emocional. Oh, aí pesou, hein? Mas pode pôr a camisa que pesa, que a gente tem que saber lidar com isso. Jorginho, seja bem-vindo, parceiro. Seja bem-vindo aí. A gente passa a palavra para você dar as boas-vindas aí, se apresentar. Fica à vontade. Bem, uma boa noite para a Clary, para todos que estão nos assistindo, a você, Aníbal, meu amigo, meu irmão Silas, como ele falou. Eu não vou entrar muito no detalhe, não, porque senão vai levar muito tempo falando do Silas. Mas o Silas, para mim, é um exemplo de vida, um exemplo de homem, exemplo de amigo, exemplo de filho, de pai, de marido. E eu aprendi muito, principalmente a vida com Cristo, aprendi muito com esse cara. Foram algumas vezes que eu aprendi a acordar cedo, a orar com ele. Comecei a orar com ele na seleção brasileira, em 1987, acordava às 6 da manhã para a gente orar, tinha dormido bem, dormido cedo, mas então, vou deixar de falar muito, porque realmente seria longo falar do Silas, é uma grande alegria estar aqui com vocês, espero que seja um tempo gostoso, um tempo em que aqueles que estão nos vendo aí possam, de alguma forma, pegar alguma experiência, alguma coisa que a gente passou e que seja realmente importante para a vida deles. Eu queria só falar que aquilo que vocês estão desenvolvendo é algo muito importante. Eu mesmo quero aproveitar essa oportunidade, já me colocar como um cliente, vamos dizer assim, de vocês, porque é uma área muito importante. Muito tempo da minha vida eu não sabia como investir, onde investir, como fazer uma gestão financeira, uma gestão de tempo, e vocês estão, como o Silas falou, faixa preta nisso, e eu tenho certeza que vai contribuir muito com a minha vida. Pô, vai ser um prazer, Jorginho. Pode contar com a gente no que precisar. Isso aí é o que o Silas falou, a gente faz com muito amor, com muito carinho, né? A gente visa agregar valor na vida das pessoas, né? Foco 100% no ser humano, muito bom.
Vocês da audiência, vocês podem perguntar, podem deixar a pergunta que vocês quiserem. Use esse tempo, use essa oportunidade para perguntar o que vocês quiserem, relevante, claro, ao tema transição de carreira, tá? Conto com vocês, vamos fazer junto esse momento aqui. O primeiro ponto que eu quero já ressaltar é a pergunta para vocês da audiência. Vocês já viram quantas transições de carreira nós já falamos até agora? O Silas já falou quantas transições do Jorginho, né? Várias transições de carreira. E muitas delas, Jorginho, você corrija se eu estiver falando alguma besteira, cara, não só de carreira, mas também de profissão. Silas também. Silas, você também, cara, é um cara que mudou de profissão. Não só de carreira, mas de profissão também. E quando a gente fala de carreira, nós estamos falando num nível um pouco mais alto. Antes da gente chegar no nível de falar assim, nossa, eu tenho uma carreira traçada. A gente tem que começar do básico ali, né? Assim como é no futebol. Para você chegar a ser campeão do mundo, você começa lá na categoria de base. E aí você vai transitando. Aí você vê que passo a passo eu estou subindo e alavancando a minha carreira. Você não entra direto numa carreira de sucesso, você cria a sua carreira de sucesso. Então a primeira pergunta, Jorginho, o que você acha importante, cara? Pode levar em consideração essa sua experiência, porque aqui nós já vimos que você transitou muito de carreira. Até trabalho filantrópico, né? Que você tem esse trabalho que você faz para jovens, adolescentes. O que você acha importante, Jorginho, a gente destacar para que as pessoas tenham esse passo a passo durante a carreira delas? Bem, Aníbal, eu acho que é muito interessante, porque na minha carreira, ou na carreira de um atleta, um ex-atleta como eu e Silas, não é simples, né? A gente vive muitas emoções, aquela adrenalina o tempo todo, e de repente você tem que parar e muda completamente a sua forma de viver. Essa carreira é interrompida muito cedo, né? Isso aí é uma coisa que é difícil da gente poder digerir, né? Nesse período que a gente vai pensando em parar. Eu estava com 37 anos quando eu parei. Mas o que é muito legal para mim, especificamente, foi a questão social. Eu tinha objetivos além do futebol, né? Eu tinha objetivos já como atleta, eu já desenvolvia já o trabalho social. Eu lembro que a gente falou de Copa do Mundo, fui campeão do mundo, toda a premiação que eu recebi da Copa do Mundo, eu doei para um instituto chamado CCDIA, Centro de Cooperação para o Desenvolvimento da Infância e Adolescência, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, para que eles comprassem um escritório, para iniciassem um trabalho. Eu era vice-presidente, basicamente um divulgador, né, e o investidor dessa ONG. Então, quando eu parei, em 2002, eu parei no Fluminense, nem os tricolores sabem bem que eu passei por lá, né, fiquei só 3 meses, mas fiquei mais do que joguei. Então, eu já estava nesse processo, já envolvido, já estava construindo o Instituto, bola para frente. Então, eu creio que isso facilita muito. O grande problema para nós, ex-atletas, é quando, ou para atleta atual, ou a quem está desenvolvendo um trabalho, tem uma profissão e de repente precisa mudar, justamente que ela interrompe aquele processo acostumado desde criança. Eu comecei a jogar com 13 anos, você tem que mudar. Então eu já estava num processo e isso me trouxe um aprendizado muito grande. Eu creio também, por ser, por exemplo, cristão, evangélico, eu tive a facilidade de estar em muitas igrejas, então falava numa igreja, então essa questão de comunicação era muito fácil para mim. Começou que eu tinha que vencer uma barreira, porque eu tinha que falar em alemão, por exemplo, né, lá na Alemanha, depois que eu saí aqui do Brasil. Então, tudo isso veio contribuindo para que eu pudesse me preparar para outras áreas, conhecer novos horizontes, com novas pessoas, quer dizer, não apenas um idioma, mas também conhecer uma nova cultura. Eu creio que então facilitou. Então, o que eu posso dizer, de repente, para aquele que está nos assistindo, de repente, se você está num processo, por exemplo, esse de pandemia que a gente está vivendo agora, muita gente teve que se reinventar, né? Muito. Então, muita gente que vendia presencialmente teve que passar a vender online, teve que fazer um reajuste na situação. Então, é muito importante que a gente não seja surpreendido com uma pandemia na nossa profissão.
né, que a gente precisa se preparar. Eu creio que essa pandemia trouxe realmente um grande exemplo para todos nós, que a gente precisa realmente estar, vamos assim, se virando nos 30, como a gente diz, né? Ou se virando naquele momento, naqueles 30 segundos, para que a gente não possa ser pego de surpresa. Então, aconteceu muito comigo nesse final de carreira, que eu pude aprender outras áreas, pude ter um relacionamento com políticos, com presidentes de empresas, com diretores de empresas, e me trouxe realmente um mundo diferente, ao ponto de eu pensar em ser um empresário no futebol. E eu comecei muito empolgado em 2002 para 2003, junto com o Bebeto, com o Carbone, com um amigo também que era do futebol, jogou comigo, inclusive, lá no Japão, mas uma coisa que não me trouxe muita paixão. E aí, claro, vai se desenvolver, eu acho que nesse papo aqui, que tem muito a ver com aquilo que a gente realmente faz e que a gente ama. Então, não era uma coisa que eu amava, eu ficava muito nos bastidores, não entrava mais em campo, então não tive muito prazer. E fazendo o que eu tinha mais prazer de fazer fora de campo era a questão social e a questão do cristianismo. Então, essa foi a minha experiência que me trouxe realmente sempre... Eu não fiquei parado, eu não mudei de profissão e deixei de trabalhar, deixei de estar com gente, movimentar alguma coisa, ter reuniões. Eu sempre tinha que fazer alguma coisa, participar de reuniões, eu só não participava mais de preleção, ao ponto que eu cheguei em 2005 e tomei uma decisão realmente de ser um treinador e eu estou até hoje. Poxa, que legal. Deixa eu fazer uma pergunta para o Jorginho aqui. Enquanto ele estava falando, eu estava aqui pensando, Jorge, a gente fez o curso da CBF juntos, né? A faculdade da CBF de treinadores, a gente fez juntos, uma parte dela, e um psicólogo que teve com a gente lá, o Gabriel Pópulo, que hoje é psicólogo do São Paulo, e eu acho que ele é psicólogo na seleção brasileira também, ele deu um número para a gente que mais de 90% dos treinadores têm propensão à síndrome do pânico na velhice. E nós tivemos aí, tudo bem que não foram todos eles problemas de síndrome do pânico, mas nós tivemos muitos problemas com treinadores jovens. O Tencati é um treinador jovem ainda. Nós tivemos com o Ricardo Gomes, um treinador jovem. Nós tivemos com o Muricy, um treinador jovem. Nós tivemos com o Renato Gaúcho recentemente. Tudo por conta dessa pressão que existe de maneira assim assombrosa no mundo do futebol, da vida do treinador, além do fantasma que o treinador carrega de não criar os seus filhos. Isso é difícil, hein, cara? Eu queria perguntar para o Jorge, ele transitou de jogador para treinador. E levando em consideração esses pontos que eu coloquei, Jorge, como que foi para você a transição de jogador para técnico? E como que você... Quais as dificuldades que você vê hoje nessa carreira? Bem, a transição é realmente assim, é muito chocante, porque apesar da gente achar que a gente conhece muita coisa do futebol, como atleta, eu lembro que eu fiz um curso da BTF na época, hoje tem a FBTF, né, representando a gente, né, como treinador de futebol, mas eu fiz um curso da BTF que era o melhor que eles podiam dar naquela oportunidade, a gente com muito pouco conhecimento. Quando eu cheguei dentro de campo e tinha que liderar um treinamento, eu tinha que dar um treinamento, eu tinha que montar um microciclo semanal, eu tinha que fazer a gestão de pessoas, era muito difícil. Sinceramente, eu me peguei assim e falei, caramba, eu pensei que era fácil, mas é muito difícil. Né? A gente observar a equipe adversária, a forma como ela está jogando. Então, taticamente, é claro que eu, como atleta, eu tinha uma visão muito boa tática, eu tinha o privilégio de poder jogar, vamos dizer assim, do lado direito do campo, como lateral direito, então a minha visão era muito ampla do campo. Eu tinha toda a visão do lado esquerdo inteira, não era cercado de jogadores. Então, vivia assim até os 25 anos de idade. Depois passei para o meio campo como Silas, como um segundo volante, aí, claro, estava cercado de atletas. Então, eu tinha uma visão tática boa, mas como treinador é diferente. Você precisa pensar, você precisa agir, reagir, e não é tão simples assim. Então, foi um processo, para você ter ideia, eu assumi o América em outubro de 2005, disputei o Campeonato Carioca em 2005, chegando à final, inclusive, da Taça Guanabara, do primeiro turno do Campeonato Carioca, chegando à semifinal do segundo turno. Cheguei na seleção brasileira quando terminou o Campeonato Carioca 3 meses depois. Uma final, partida lá no Maracanã, né, Jorge? Oi?
uma final que ficou com um gostinho ruim para vocês, né? Ali, vocês foram meio prejudicados naquele jogo, que eu lembro bem. Contra o Botafogo, uma infelicidade, claro, do árbitro ali, não posso dizer que, né, estava no esquema e tal, que essas coisas é muito difícil de acontecer, mas a gente realmente teve um pênalti a favor, ganhando de 1-0, e com certeza teria a expulsão do Max, falecido Max, goleiro do Botafogo, que veio a falecer muito jovem, e a gente poderia fazer 2-0, ele teria sido expulso, porque foi pênalti, claro, mas tudo bem, águas passadas aí. Mas, voltando ao processo de treinador, então, essa transição é muito difícil, mesmo porque o jogador, quando ele termina um jogo, ele vai para casa, perdendo ou ganhando, ele não tem tanta preocupação assim. Já o treinador tem que pensar numa série de coisas, tem que pensar no treinamento, como vai lidar com a derrota, como vai lidar com a vitória, para que a gente realmente tenha um equilíbrio em cima disso. Então, é um processo, é uma transição realmente assim muito diferente, apesar de ser muito parecida, é completamente diferente, porque a responsabilidade é muito maior. E, como treinador, como eu desenvolvo isso, eu posso dizer que eu perdi muitas noites de sono. Eu já pensei em parar. Em 2010, por exemplo, pós-Copa do Mundo, foi muito difícil. Muitas mentiras que acontecem. A gente está vendo esse período de pandemia aí, como a gente está vendo a questão política, muitas mentiras, muita gente falando um monte de coisa. Eu não quero de forma nenhuma na área política. Oi? Jorginho foi auxiliar do Dunga, né? As pessoas que estão nos assistindo, auxiliar do Dunga na Copa do Mundo em 2010. Então, na verdade, são 3 Copas do Mundo. Uma de juniores, uma de profissional campeão em 94 e 2010 como auxiliar do Dunga. E mais uma que a gente disputou em 90, né? Infelizmente, a gente saiu nas oitavas de final, mas disputamos mais uma Copa do Mundo. Verdade. Você disputou 2 Copas e eu também, né? Eu disputei 90, 94, você disputou 86, 90 e poderia ter disputado 94, com certeza teria vaga naquela seleção. Bem, então, pós-Copa do Mundo, muita mentira saiu na imprensa, me deixou muito triste, eu quase vendi todas as coisas aqui e me mudei para os Estados Unidos, pensei isso, conversei com a minha esposa, a gente estava muito decidido em fazer isso quando surgiu novamente a oportunidade para ir no Goiás, também não foi tão bem, apesar da gente ter feito uma boa Sul-Americana, mas 2011 foi muito decisivo para mim, que eu fiz um excelente trabalho, e é muito legal, porque todos os trabalhos que eu tive tempo, Aníbal, né, e Silas, para desenvolver um bom trabalho, pelo menos 6 meses, eu realizei um trabalho consistente e teve sucesso. O Figueirense, a gente fez a primeira vez que o Figueirense chegou em 7º lugar no Campeonato Brasileiro, a melhor colocação que o Figueirense teve em toda a sua história. Então, de marco, né? Logo em seguida eu acabei trabalhando no Japão, no Kashima, mas é realmente muito difícil. Então, perdi muitos sonos, muitas noites de sono, até hoje eu preciso trabalhar, porque a pressão é muito grande. Eu já vi que eu tive aí, como o Silas falou, na Ponte Preta, e teve um momento que eu pensei realmente em sair, porque eu achei que estava tendo uma pressão tão grande de alguns torcedores que eu achei que era melhor para a Ponte Preta que eu saísse, para que eles pudessem desenvolver o trabalho com mais tranquilidade, mas eu cheguei à conclusão que é assim na Ponte Preta, foi assim comigo, foi assim com o Gilson Kleina, está sendo assim agora com o Brigatti, a pressão é sempre muito grande, então eu preciso entender. E eu cheguei à conclusão que o torcedor ele é um apaixonado, então ele vive por paixão, por pura paixão, que não há uma lógica para ele. Para nós há uma lógica, para nós há um trabalho, para nós há um processo grande de ser desenvolvido e que eu tenho que me manter equilibrado. Então, tomei uma decisão de sempre correr, é uma coisa que eu faço com muita paixão, com muito prazer. O Sila me chama para jogar futebol, eu sou horrível no futebol, preciso dar eu preciso treinar um pouquinho mais da habilidade, para você ter ideia, né? Eu mato no peito, né? Como a gente diz, eu domino no peito para bater para gol, para cruzar, não para cima. Para rebater, né, Jorge? Você está acostumado a fazer a bola dormir, né, cara? Aníbal, eu falei pro Jorge que eu convidei o Bernardo para jogar futebol. Bernardão, que jogou no São Paulo, no Bayern de Munique, na seleção. Volante, né? O Bernardo falou assim: pode dar carrinho no futebol? Eu quero fazer ultrapassagem no futebol, não posso. Pode, né? Jorginho, você falou
essa parte da transição de carreira de jogador para técnico, cara, então eu entendi que foi um processo assim muito grande, de muita redescoberta, né, cara, de muito autoconhecimento, eu acredito, né, porque a gente fala aqui na Amplia que quando você vai para um cargo de treinador, você mesmo falou, você tem que fazer gestão de pessoas, você tem que liderar pelo exemplo, você tem que ser um líder servidor, você tem que pensar no negócio também, porque você tem que pensar no resultado, né? Você tem que ser terapeuta, porque às vezes o jogador não está bem naquele dia, você tem que parar lá e falar, ó, fala comigo aqui, cara, o que está acontecendo? Desabafa. Né? Então a gente fala aqui na Amplia que liderança, cara, não é um cargo, está longe de ser um cargo. Né? É comportamento. Né? Então, liderança não é cargo, é um comportamento. E agora, Jorginho, você falando isso, cara, caiu uma pergunta aqui, ó, do Matheus Damasceno, que eu vou fazer a pergunta, quando você responder, eu vou incrementar com o que você já falou no começo da live, quando você mencionou o seu projeto filantrópico, você falou aí de propósito, né, de saber... de olhar um pouco mais na questão da missão, né? De fazer bem para a humanidade, de fazer bem para o próximo. Eu vou incrementar com uma frase do Dr. Murdoch, tá? Mas eu vou fazer a pergunta primeiro. Matheus Damasceno falou assim, Jorginho, como você definiu o seu propósito de vida e como isso afetou suas escolhas de carreira? Caramba. Cara, que pergunta. Essa muito legal. Pergunta, Matheus. Cara, o propósito de vida tem tudo a ver, naturalmente, com a questão, para mim, do cristianismo, da grande descoberta da minha vida pessoal. Uhum. Eu tinha um irmão alcoólatra e tinha um irmão viciado em drogas. Graças a Deus, hoje os dois estão completamente livres e libertos disso. O que era alcoólatra é um pastor, hoje até bem conhecido aí em São Paulo mesmo, pastor Jaime Amorim. E o Zé, meu irmão, hoje é um taxista, trabalhador, graças a Deus, livre das drogas. E quando eu conheci, assim, verdadeiramente o Evangelho, o amor de Deus, o quanto Deus amou a minha vida, a minha família, o que a gente estava fadado a realmente ter muita tristeza. E quantas vezes eu vi meu irmão chegar em casa completamente bêbado, quebrando tudo dentro de casa, brigando com meu outro irmão, e de repente eu vejo a nossa casa completamente transformada. Então, eu pude ver o amor de Deus por mim, e eu pude conhecer na palavra de Deus que eu precisava demonstrar esse amor pelas pessoas. Então, o que eu tenho realmente assim como a maior motivação para a minha vida é a outra pessoa, é o próximo, é de forma impactar a vida das pessoas.